Vamos levar nossos pensamentos a Deus para nós agradecermos Ele por mais essa oportunidade que Ele está concedendo pelo dia, agora no novo dia, e que nós possamos estudar um pouco da palavra dele, que Ele esteja em mãos. Hoje estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 26. Eu acho que no ano passado nós fomos até versículo 38, mais ou menos 37, por aí, não me lembro bem, está marcado, mas não me lembro bem. Então vamos pedir a Deus o favor disso, do estudo e dos hinos que vamos cantar. E lembrar também da Ana Rosa, ela trouxe o grupo, que ela está, os irmãos quem faz parte do grupo da igreja, ele sabe tudo que está se passando. E ela falou que não está podendo vir no culto, que a saúde dela está ruim mesmo. Então vamos lembrar dela na oração, que Deus abençoe ela, que ela possa sarar dessa enfermidade e estar conosco novamente. Oremos, amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade, Senhor, não somente por essa, das futuras também que o Senhor vai nos dar, mas somos gratos a Ti, confiamos em Ti, e na confiança nossa, facilita um pouco, Pai, que conhece, estamos nesta vida aqui, terrena aqui, nós somos fracos, falhos, tudo dependemos de Ti, e às vezes nós falhamos nesse ponto de Te procurar a todo momento, Senhor. Mas nós sabemos que isso Te agrada quando nós procuramos o Senhor, mas aqui tão misericordioso que nos socorre na hora das aflições, na hora das tribulações, em todo sentido, Senhor. Pedimos em favor desse culto que estamos começando, pedimos em favor do estudo da Tua palavra, da Tua sabedoria, principalmente a mim, que necessito muito, Senhor, e pedimos também em favor dos louvor a Ti. E cada um que está aqui presente, aquele que está ausente, proteja com eles. E as igrejas também que reúnem nesse momento em seus locais. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. E vamos cantar. Já pediu o hino 15. Já pediu? Pediu. Vamos aqui, ela é bom.
Não, deixa eu ter que treinar antes, vou saber, gosto se treinar antes, para não ficar na mente. Se souber, você pede ele nunca viu, ele é rápido, eu não quero ser contra, será que você vai conseguir isso bom? Julga, mas ninguém toca, né? Fala por cima, ninguém aprender. Veja as mulheres para tocar a mão de ele. A mulher do Joel toca a mão. A música, mas é difícil para treinar. A gente é rapidinho para ver. Não só ele escolher os hinos, né? Eu já não escolhi mais para dar problema assim. Chego mais 3 hinos, 4 hinos, vão cantar. Não, se eu errar, não estou com ninguém. Pega um hino de surpresa, que a gente não está. Sabe, mas tocar diferente. Então, o versículo 38 de Mateus, capítulo 26. Versículo 39. Vamos ler o versículo 38 e paramos nele. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então Jesus, as últimas palavras, quando ele estava aqui na terra, dizendo para o discípulo, Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Por que a alma de Jesus estava triste? Porque ele via a crueldade do homem, ele via tudo que a injustiça. Ele veio para aquilo, ele sabendo que Jesus é perfeito, não tinha pecado nele, como homem. Até hoje fala assim, ó, não entristeçai o Espírito Santo que habita em vós. Então, Jesus sentia tristeza de viver, ele veio e provou aqui na carne. Ele deixou a glória dele, mesma coisa se você sair do seu conforto, quem mora na casa boa, na capital, por exemplo. Ele vem lá e não vem no interior, lá no lugar que de lâmpada. Vamos para um lugar que não tem energia, um lugar ermo, como diz, e não tem nada de. Se não tem energia, falta o principal. Tudo na lamparina, tudo para o conforto. Vê a dificuldade. Quem nasceu lá, viveu lá, está acostumado. Mas o homem aqui está acostumado a viver fazendo injustiça. Ele está acostumado com o pecado. Quando vê alguém fazendo injustiça, ele se estranha. Então ele disse aqui, ó, aí no versículo 39, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus, ele falou, olha bem como ele disse, ó, meu pai. E essa palavra de Jesus, meu pai, só ele que pode dizer isso. Nós não podemos dizer isso. Meu pai. Nós somos filhos adotivos. Tudo que nós pedimos, nós vamos por meio de Jesus. Ele é o filho.
Então aí nós somos filhos adotivos. Esse meu pai aqui era um Deus Pai e Deus Filho. O Criador, os dois eram Deus. Em uma pessoa, não é duas pessoas. Duas, é um Deus, não dois deuses. Duas pessoas, mas um só Deus. E nós não somos deusinhos. Muito pelo contrário. Nós somos diabinho, mas nós somos convertidos, nós somos mal. Ele falou, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Que Jesus sabia que o cálice era amargo, ele via a ingratidão do povo, o povo não merecia aquele sofrimento que Jesus ia passar. Então ele vendo, ia sofrer, ele sabia que os inimigos iam desforrar ao máximo, ele ia sentir dor de verdade na carne, porque ele era homem. Você imagina só, ele já começou antes, chicoteado, batendo, apanhando, fazendo, carregando o peso da cruz, tudo. E depois na cruz, derramar o sangue, cravar na testa, cravos, imagina só pregar assim na cruz com os cravos de uns 18 centímetros. Sabe o que é cravo? Daqueles que fazem mata-burro? Dobradiça de porteira, é cravo, é grande. E nas mãos, nos pés, nas pernas, e furada de espada. Então ele diz assim, ó, todavia, se achasse um outro no meio, e só vai o homem, mas não como tu queres, não como eu quero, Jesus disse. Ele fez o pedido, mas como tu queres. Irmãos, ele passou essa agonia em oração. Isso nós devemos imitar ele. Quando nós vamos passar por agonia, deve ser através de oração. Então, que nenhum ser humano poderia passar a não ser o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Ninguém poderia passar por esse cálice. Ninguém, eu não achava ninguém que poderia pagar os pecados dos outros, nem dele próprio. Mas Deus, o Pai, fez o Deus Filho passar por tudo isso. Por amor a quem? Amor à humanidade perdida. Deus fez aquilo, crucificando o Filho dele, por amor à humanidade, o amor a nós, até os que vão nascer ainda. Quer dizer que ele cairia nas mãos dos próprios inimigos. Jesus estava entregue. O Deus Pai entregou o Deus Filho nas mãos do Deus, faça o que você quiser, para morrer por amor da alma deles também. Vocês pensem bem, eles não sabendo, eles prendendo Jesus, Judas traindo Jesus morrendo por amor a eles, a alma deles. E esse cálice é triplo, levando a penalidade do pecado da humanidade e a separação total do Pai. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías, mais ou menos 700 ou 800 anos antes de Cristo. O Espírito Santo já inspirou no profeta Isaías para deixar isso escrito para nós. Então declara que é a vontade preferida, divina, de Deus fazendo justiça divina. É a vontade preferida de Deus para salvar o homem, por amor a nós, por amor a mim, amor a vocês, amor à humanidade toda, perdida, condenada ao inferno, que é a morte, irmão. Isso aí, o inferno lá, é a segunda morte, separação total de Deus. Tem a segunda morte.
Depois que tem a segunda ressurreição, aí vem a segunda morte, separação total de corpo e a alma perdida. E muitos vão para lá por rejeitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, em sua vida. Muitos. Quantos que não estão rejeitando a Cristo? Já nasceu nessas condições. Não precisa fazer nada, já basta nascer para ser condenado. O próprio Davi disse, em iniquidade concebeu a minha mãe. Em iniquidade. Porque ela é pecadora, o pai é pecador. E Jesus nasceu uma pecadora, mas só que ele não herdou o sangue, ele não teve o sangue contaminado de Maria. É estranho falar isso, o pessoal pensa que não. Porque Jesus morreu por ela também. Ela está guardando na tumba onde tiver a primeira ressurreição. Ela foi uma crente salva. Ela foi uma crente salva. 40. E voltando para os seus discípulos, depois que ele foi orar, retirar a oração, falei voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Olha só, nem uma hora. Falou para Pedro. Eles não se davam conta do que estava para acontecer. Eles não estavam preparados. Mesmo Cristo tendo falado para eles, mas eles não estavam preparados nesse momento. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo, ficar velando comigo, ficar acordado, orando também. Aí no 41 que ele ensina aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse assim para ele: olha, o espírito de vocês está pronto. O espírito de vocês está salvo. Estão prontos para o momento de morrer. Se morresse aquela hora, se o inimigo matasse tudo eles, o espírito está pronto para a partida, para a morte. Mas a carne não está. O nosso espírito está salvo, ele está pronto, está preparado para qualquer momento que Jesus nos chamar. Deus nos tirar daqui, ele está pronto. Mas o nosso corpo ainda não está pronto. O nosso corpo, o espírito está dentro, ele está pronto, mas ele está dentro do corpo, que o corpo é fraco. Ele está dentro do corpo de carne. Não é um corpo, ele não é glorificado. E a carne é fraca. Então nós vamos fazer tudo o que o Espírito quer que faça. Note bem. Então, e aqui? Isso aqui é uma advertência para a tentação, para que eles não possam abandonar. Não podia abandonar. Jesus estava advertindo ele com descuidado com a tentação. Tinha que ser tentado abandonar tudo isso aí, voltar para onde estava. Pedro voltava à profissão dele, pescar, em vez de ir pescar, ser pescador de homens, voltasse. Zaqueu, etc. os outros. Porque poderia acontecer isso, a carne é fraca. Por que hoje muitos não aguentam carregar a cruz de Cristo e volta para o mundo? A carne é fraca, irmão. Nós não devemos rir, está falando muito dos outros irmãos fracos. Porque ele está sujeito a abandonar. Por isso nós devemos vigiar constantemente
para não cair nos braços do maligno do diabo. É isso que o diabo quer, não quer ver a igreja mal, um pouco, uma meia dúzia, uma dúzia, etc. Aquela que esteve lá cheia, será que estão tudo convertidos? Só ele que sabe, só Deus. Porque Jesus sabia tudo antes de tudo que ia acontecer, Jesus sabia. Está voltando de novo ele. O espírito do homem, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É para ninguém se gabar, é para ninguém se gabar. Essa batalha só pode ser ganha por muita fé em Cristo. Abriu parênteses. Um pouquinho que eu reagi aqui, o diabo, ele que tenta. Você fica apavorado. Você não deve responder, eu peço perdão. Porque exige ele. Ele não quer que nós não vamos bem, ele quer que achar um jeito para poder dar o tombo. Você sabe o que pode acontecer e acaba caindo uma coisinha que não é um grave. O cair do homem levantar é de Deus. E todos têm que dar força. Todos membros da igreja devem compreender o pastor, quem está na frente do líder, saber tratar ele, orar em favor dele, porque daria fraca, carne, esse pecador, todos os pastores. Porque muitos pastores desanimam. Não quer, porque não é fácil. Você quer agradar todo mundo, ele quer agradar a Deus. Irmãos, então aqui fala que então dá ao Espírito Santo a liberdade, a plenitude para a liberdade de trabalhar dentro de nossas vidas, para que sirvamos melhor. Ele merece tudo de melhor de nossas vidas. O 42 ele diz: que indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, lá no meu Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beber, faça-se a tua vontade. Uma oração para nós. Todos os nossos pedidos não devemos esquecer. Não exigir de Deus, falar assim, seja feita a tua vontade. Mas não a minha vontade é essa. Mas seja feita a tua vontade. Uma entrega, irmão, total à vontade de Deus, que não há outro igual, Jesus, o próprio Filho. 43. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Irmãos, o amor está sempre preparado para perdoar a debilidade. Por exemplo, o atraso de hora faz muita diferença. O atraso, quantas horas passa para perdoar, faz muita diferença. Perdoa, irmão. Não vale repor. O que tiver que fazer, faça logo, bem pensado, sendo a vontade de Deus. Pelo fato de que eles dormiam esgotados, de tristeza e cansaço. Irmãos, lembra bem, lá em Lucas 22:45, vamos dar uma pulada se vocês quiserem ver a história de uma viúva. Muito deve ver. Lucas 18. Fala assim, olha bem como é que é a história, não quero sempre falar. Nós devemos ser insistentes com a viúva. Eu vou ler. Lucas 18. E aconteceu-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, Jesus, o Espírito Santo, ensinando para o discípulo, Lucas, olha, o dever de orar, todos nós temos o dever de orar e nunca desfalecer. Isso que ele está dizendo. Sem uma vida de oração, meus irmãos, uma oração apropriada, não precisa ser uma oração bonita,
A fé não pode ser exercitada, por exemplo, independente de quanto afirmou alguns. Não desanime, cria, seja a nossa vida de oração. Aí ele falou assim, desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade, naquela mesma cidade, versículo 3, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. 4. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ao juiz, pensou consigo, ainda que não temos a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Vamos pensar assim. Esse juiz sentado no escritório dele. Levantava a viúva na porta aí. Passava ele, não dava sentença, não resolvia. Ela ia embora. Quando pensa no outro dia, seria a viúva novamente lá. Juiz, faça justiça contra o meu adversário. Deixa. Que não temia a Deus mesmo, porque falava que não temia homem, ia embora. Daqui a pouco ele podia levantar a cabeça, olha a mulher na frente. Então ele falou, todavia, como esta viúva me molesta, ele de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. 6. E disse o Senhor, falando a Jesus contando isso, ouve o que diz o injusto juiz, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clame a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura, achará fé na terra? Então, vocês notem bem. Quando vier o porventura, quando vier o Filho do Homem, será que vai achar fé na terra? Será que os crentes vão entrar com aquela fé, fé? Não é que vão perder a salvação? Será que vai ter aquele amor, aquela dedicação, aquela firme? Vou tacar a fé bem fraquinha. Não, aqui 45 de Mateus 26. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza. 46. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus diz, levante, está dormindo, para que você não entre em tentação. 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26, 44, estamos agora. Vão de novo. E deixando-os de novo, então, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Irmão, às vezes devemos orar as mesmas palavras, vez após vezes, fazer como fez a pobre viúva, em Lucas 18, 1 até 8, 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, ordem foi a terceira vez, agora ele vai dar ordem, dorme agora e repousai. Ele é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Note bem, dispõe isso na hora acontecendo isso. Você pode ver uma família
Ela sabe, ou o filho, ou o pai, ou o chefe, está condenado, vai ser preso com pena de morte, por exemplo. O soldado vai buscar para saber. Que tristeza que fica a família, os amigos, os vizinhos. E ele fala, não, fica aí. Vai ser condenado. Mas aqui, Judas, falando dele, quem entrega-o agora no jardim com os guardas do templo, e a outros a fim de prender a Cristo. Então ele veio bastante gente. Judas, que conhecia, ele era um discípulo, foi contado como apóstolo, mas não era apóstolo, ele era um apóstolo falso. O Espírito Santo lhe havia dito exatamente o que estava passando. E quando passaria o Espírito Santo? Note bem, hoje nós, no nosso época, estamos vivendo, hoje, depois que foi escrito toda a Bíblia e Apocalipse terminado, hoje o Espírito Santo não fala dessa forma a nós hoje. Porque o Espírito Santo, ele já deixou deixou tudo falados por escritos nas Escrituras Sagradas. Ele já deixou tudo que ele falava, eles iam escrevendo. Ninguém escreveu nada por sua conta. Se o homem for escrever uma Bíblia, a Bíblia é escrita por um monte de homens. É claro que é escrita, não foi por um monte de animal, macaco, nem a mão dos anjos, nem a mão de Deus. Ele usou homem, mas não foi inspirado. Homens zelosos. Você acha que o homem vai escrever uma coisa que condena ele próprio? Vocês acham que o homem vai escrever uma coisa proibindo ele adulterar? Proibindo ele usar da cara o que ele quiser? Não. Jesus, como homem, quando ele estava aqui na terra, era guiado no momento pelo Espírito Santo. Ele era guiado. E ele era guiado a todo momento. Será que nós a todo momento estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Às vezes estamos guiados por nós mesmos, pelo Espírito humano. E deixamos o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo na nossa consciência dizendo, não, você conhece a Escritura. Eu não devo isso. Eu não devo fazer isso. Mas vou fazer. Vou experimentar. Então, por isso, 46. Aí ele fala assim, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jamais, em toda a história humana, um ato tão pérfido tinha sido realizado contra alguém tão justo. Jamais aconteceu em toda a história do mundo. Os guardas do templo e alguns soldados romanos para matar Jesus. 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espada e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. Na outra Bíblia está com letra maiúscula, nem precisaria, está. Prendei-o, é esse. 49. E logo aproximando-se de Jesus, diz, eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Ao beijo, por que não beijou? Eu fui direto naquele que estava procurando. Em Salmos também, o salmista 55, 21, também diz assim,
As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As tuas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram uma espada desembainhada. De lá já escreveu, um jeito bem figurado, bem obscuro, assim para não entender bem, o salmista inspirado pelo Espírito Santo, contando de Judas, as palavras dele, da boca dele, era macia do que a manteiga. Tem muito que tem que aquelas palavras macias, mas o coração não. Mas vamos lá, uma espada fora da bainha para já furar a abdômen. Mas havia guerra, palavra macia e guerra no coração, lá dentro. Regindo os dentes, né? Fingindo assim que conversando isso, irmãos. Quem é que conhece? Tem para saber. Deus é que sabe. Palavra dele era mais branda do que um azeite. Contudo, era uma espada bem desembainhada, fora da bainha, na mão, pronta para furar. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Está vendo só? Crucificação de Jesus. Então, aqui, irmão, nós vemos, aqui ele nos mostra que dando uma oportunidade para nós refletir bem e aprender tudo o que aconteceu com Jesus. Aqui nós vemos tudo como que é o começo da nação, do povo, dos corações cruéis. Começa lá, tudo que começa lá dentro do coração de alguém. O plano maligno começa de um passa para o outro endossa, concorda, passa o outro, aí solta o plano. E eles odiaram a Cristo, e teriam feito isso bem antes de ser a mesma oportunidade, aquela hora, eles odiaram a Cristo. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Vocês acham que ele fez para cortar só a orelha? Deus não permitiu. Ele deu ela no meio do crânio. Deve ser, a Bíblia não está dizendo isso. Cortou a orelha. Pensa bem. Então Jesus disse-lhe: envainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Falando de Pedro, irmãos, é Pedro. O magistrado a quem Deus dá uma espada, ele é responsável. Se a autoridade dá um revólver para alguém carregar registro, ele tem que ser responsável por aquela área. E aqui o magistrado que dava uma espada, ele tem que ser responsável para usá-la contra malfeitor em seu lugar. Está em Romanos 13, 4. A espada não tem lugar algum na pregação do Evangelho. Sim, o amor não é com espada, não é com exigência, não é com cobrança, não é com raiva, não é com xingo, não é trazer a força, é com amor. 53. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O meu avô, quando ele falava assim, meu avô era, olha, irmãos, ele tinha escritura, ele estudava, ele era estudante da escritura. E ele falava, lembrei dele agora aqui, né? As outras vezes que eu olhei, não lembrei. Ele fala, não sei se estava certo, daria mais de 12 legiões de anjos.
Ele fala, você sabe quanto que é uma legião de anjos? É mil, ele fala assim, de anjo. Centena, aqui escrito aqui no comentário, centena de 2.000 anjos. Ele falava assim, agora, irmãos, se não precisasse, se Jesus quisesse defender, ele mandaria anjo, vencia tudo. 54. Como, pois, se cumprirem as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varas paus, para me prender? Para me prender? Todos os dias me estava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Então, Jesus, se tiver a oportunidade, fala para eles. A palavra é a inspiração divina das Escrituras, porque se elas tivessem sido formadas pelos homens, não haveria necessidade alguma que obrigasse o seu cumprimento. Se ela fosse escrita por mão de homem, a Escritura, ninguém é obrigado a cumprir. Mas não é escrita por mão de homem. Foi por Deus. Então acredita-se que havia aproximadamente 600 homens. Uma multidão muito grande. Jesus cita o fato de que eles não o prenderam no templo porque temeram as pessoas. E não era chegada a sua hora. Tudo tem a hora. Tudo que acontece tem a hora certinha. Até a nossa fala. Nós repete a nossa fala. É difícil entender Deus. De tudo que nós pensarmos, Ele está acima. Porque senão não seria Deus. Deus sabe tudo que vai acontecer, o que nós vamos falar, o que não vai agir. Vocês acham que precisa nós falarmos para chegar um dia, a hora para nós falarmos para Deus saber? Ele já sabe tudo antes. Até o suspiro que cada um de nós vamos dar, até a última palavra que nós vamos falar, já sabe, já para Deus é tudo presente. Ele nos fez. Tudo isso passava para cumprir o seu conhecimento prévio de nosso Deus, antes da fundação do mundo. Então o Espírito Santo predisse isto há vários séculos de antemão. Gênesis capítulo 3, 15, 49, 10, Isaías 7, 14, bastante versículos falam disso. E as Escrituras eram sempre o fundamento de tudo que foi feito. E deve ser o mesmo hoje, no momento. As Escrituras, ela foi ser o fundamento da nossa fé. Está em Jesus, por quê? Porque está nas Escrituras Sagradas. Como que nós vamos saber tudo isso se não deixasse escrito? Cumpriu-se o que foi escrito por Zacarias, capítulo 3, versículo 7. O Espírito Santo disse antes aos profetas sobre o Messias e Cristo. Agora o julgamento. Vamos parar aqui, no 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pense bem. Mateus aqui ele omite, ele não fala, o fato de que Jesus ter sido conduzido primeiro a Anás, o sumo sacerdote anterior, como registrado em João 12, 18, 3, 19 e 24. Indica o palácio ou tribunal do sumo sacerdote. É lá que foi conduzido de prender Jesus. Aí que começou toda aquela cena. Amém? Que nós possamos estar muito aqui, irmãos, com essa leitura, para nós refletir bem. Nós já conhecíamos essa história, mas cada vez que a gente lê, a gente aprende mais. E quem ensina aprende mais ainda. Que possamos estar à noite aqui, se Deus permitir, fazer mais com saúde e força para louvar Deus.
usa o poder que ele tem, o dia que ele usar vai ser um massacre, vai ser um Satanás vai ter a maior possibilidade. O dia que Deus usar. O dia que Deus usar, tá? Esse dia vai chegar. E ninguém está esperando. A carne é fraca, meus filhos, está pronto. Para o hino, esqueci. 176. 176? Tem que tirar um pecado aí. Por quê? Não pode, porque aqui não paga, aqui lá paga. Mas se deixar só isso aí, então? Deixa só isso aí. Eu já pensei isso, né? Mas isso aqui vai colocar só mesmo. Só, Já pensei isso aí. Não vai dar o olho. É mais aqui. Não havia dela. vai que dá certo, vai ser conta. Tem que levar na casa dele. Já falei pra ele, mas que não está muito. Ele é desenvoltura. Ele tem que ligar na casa, mas ele vai conseguir. Não sei, não existe coisa não. 176. Quem? Por isso que eu acabo falando as coisas. Eu posso conseguir. Essa coisa eu tenho essa, porque o Pedro, ele não usa de piano. Eu não tenho recursos.
Hoje não tem nenhum aqui. Olha, irmão Paulo. Deu peixe hoje. Senhor, nós somos gratos por tudo que aqui foi feito, né? Mais uma vez, agradecemos por estarmos aqui, por Amém. vida, né? Nos sustentou a vida até tudo hoje, mais um dia. Pedimos pelo dia de noite, né? Pedimos por cada um de nós, no dia de hoje, descanso. Pedimos pelo que o possa nos abençoar, o pastor, né? Que é nós, ele e a sua família, assim como nós. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, né? Por isso nós pedimos e agradecemos o nome dele. Amém. Amém.